Bom dia a todos. Rezar o livro segundo Macabeus, capítulo 10. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre todos. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é bom e o diabo não vale de nada, com certeza. Purificação do templo. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas, das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios. Após 2 anos de interrupção, queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas, recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas se recaíssem nas ofensas, que os corrigisse com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu. Eles o purificaram, prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa do Tabernáculos, recordando-se de que poucos antes, na ocasião dessa festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas com animais selvagens. Foi assim que, levando os ramalestes, ramos verdejantes e palmas cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Vamos agora proceder à narrativa dos acontecimentos sucedidos sobre Antíoco Epator, filho desse sacrilégio, resumindo o que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono esse príncipe pôs à frente dos negócios do reino um certo Lísias, ao qual nomeou também o governador militar e chefe das Seleucídias da Fenícia, porque Ptolomeu apelidado Macron, tomado a iniciativa de se mostrar justo para com os judeus em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-lo na paz. Mas pelos favoritos do rei ele havia sido denunciado ao Epator, por outro lado, taxado muitas vezes de traidor por ter deixado Chipre, que lhe fora confiada por Filometor, e se ter posto a serviço de Antíoco Epífanes. Assim não podemos exercer com honra o seu alto posto. Envenenou-se e morreu. Mas Sicogias, tornado comandante do exército, nessas paragens tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as associações para guerrear os judeus, os idumeus, senhores de várias fortalezas importantes, e em combinação com ele molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então Macabeu com seus companheiros atacaram as fortalezas de Idumeia. Após haver rezado e invocado o auxílio de Deus, atacaram-nas vigorosamente, apoderaram-se de todas, repilaram os que combatiam sobre as muralhas e massacraram os que caíam em suas mãos. Mataram não menos 20 mil
menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos, pelos menos, havia procurado abrigo em 2 fortalezas equipadas com o necessário para resistir ao cerco. Macabeu deixou Simão José e também Zaqueu e seus companheiros para enxugá-los, e dirigiu-se para onde se exigia mais a sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por alguns que se achavam nas torres da fortaleza. Imediatamente, a soma de 70.000 dracmas deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essas notícias, Macabeu acusou-os diante da Assembleia dos chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovado a sua traição, mandou executá-los. Em seguida, tomou conta das suas cidadelas, coroadas de êxito as lutas de ambos no lados, e ele matou mais de 20.000 homens nas 2 fortalezas. Anteriormente vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judéia, com a intenção de conquistá-la pelas armas. Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriram a cabeça com terra e cingiram os rins com os sacos em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formal da lei. Terminada a oração, empunharam as armas e tiraram-se para bem longe da cidade. Detiveram ao chegar perto do inimigo a despontar a aurora. Travaram o combate e os 2 lados, contando uns com o êxito e a vitória por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e os outros entregando-se ao combate, apoiados no próprio furor. No auge do combate, viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros montados em cavalos ajaezados com frios de ouro, que se colocaram à frente dos judeus, postando-se Macabeu no meio deles e protegendo-os com suas armas, tornavam vulnerável. Ao mesmo tempo lançavam dardos e raios sobre os inimigos, cegando-os, gerando entre eles a confusão, pondo-os em desordem. Pois mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo fugiu para uma praça muito forte chamada Gazara, cujo comandante era Quélias. Macabeu e os que se achavam com ele cercaram a fortaleza durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confiados em seus muros. Amanhecendo, porém, o 5º dia, em um grupo, 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente contra a muralha e massacrou todos os que apareciam à sua frente. Outros subiram do mesmo modo o muro, atearam fogo. As torres acenderam fogueiras, nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram o Timóteo, que se escondera em uma cisterna, e também seu irmão Quélias e Apolofanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que havia operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhes a vitória. Palavra do Senhor, graças a Deus, sem a vitória certa em Cristo nosso Senhor. Não possamos sempre confiar no Deus verdadeiro presente em nossa vida. Sempre nele mesmo a gente encontra, podemos sim confiar verdadeiramente, encontrar a verdadeira paz. Somente em Cristo nosso Senhor, com certeza. Você vive usado a tua palavra que cura, purifica, restaura, renova nossas forças.
Só Ele mesmo está sempre presente em nosso dia a dia. Se fortalecer a palavra do Senhor, nós não sejamos comandados pelos homens, comandados pelo Cristo nosso Senhor, fazer parte do exército verdadeiro de Cristo nosso Senhor, sempre presente em nossa vida, com certeza. Somente Ele está sempre presente no meio de nós. Espírito Santo age sobre nós, com certeza. Deus é a nossa grande fortaleza, a nossa certeza, a esperança, a confiança em Cristo nosso Senhor, não confiança no ser aí do mundo. Sempre confiança no Deus verdadeiro presente em nossa vida. Somente Deus está sempre presente no meio de nós. Sempre meditar cada dia mais a tua palavra que cura, purifica, restaura, renova nossas forças. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é bom, o diabo não vale de nada, com certeza. Somente Ele é tudo. Você seguir o caminho da vitória certa em Cristo nosso Senhor. Você buscar o caminho da vitória certa. O verdadeiro amor sempre presente em nosso dia a dia. Nós vamos sempre cantar um hino de louvores a nosso Deus. Cântico, hino magníficos a nosso Deus, sempre presente em nossa vida, no meio de nós. Espírito Santo, fogo abrasador, queima tudo de ruim que existe na face da terra e do mundo inteiro. Somente Deus a gente podemos sim confiar verdadeiramente. Ele é o nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.